Olá, gente! Hoje a gente está dando início ao nosso último vídeo da série Sua Versão Empreendedora. Se você ainda não assistiu, assista! No primeiro vídeo da série, a gente conversou sobre modelos de inspiração e estratégias de ação. Será que isso é suficiente? A gente viu que é importante, mas que tem outras coisas que são essenciais. No segundo vídeo, conversamos sobre a procrastinação. Como é que acontece e como é que a gente sai desse lugar. Também conversamos sobre o poder da caixa preta para a gente se manter resiliente e seguir na direção dos nossos objetivos. Uma técnica sensacional, a gente conversou um pouquinho sobre ela. E hoje a Rosalia vai conversar com a gente sobre os 6 tópicos que a gente vai dar ênfase na nossa aula Sua Versão Empreendedora. É a aula completa com todas as técnicas que vocês precisam saber para realmente potencializar a sua versão empreendedora. Então, essa aula ela é para você se você tem interesse em colocar algumas ideias no mundo, né? Se você tem ideias e você quer concretizar, quer materializar elas, isso é ser um empreendedor. Ou você já está nesse caminho e você quer fazer com que a sua jornada nesse mundo do empreendedorismo seja uma jornada com mais poder, com mais facilidades e que seja uma jornada também mais prazerosa e também de realização. Então, uma série de técnicas que vai auxiliar você nesse caminho. Então, vamos escutar um pouquinho ela sobre o que vai ser exatamente essa aula, ponto a ponto, para você ver se você tem interesse em estar com a gente. Olá, pessoal! Eu aqui novamente. Você já deve ter assistido vários vídeos nossos aqui sobre a nossa próxima aula do Movimento Perfeito, sua versão empreendedora. E esse vídeo é para eu falar então dos tópicos que nós vamos ver e todos os benefícios que você pode ter. São 6 tópicos principais. O primeiro tópico é por que as pessoas são analfabetas em relação às emoções. É impressionante como as pessoas têm dificuldade de entender, compreender e definir as suas emoções. Elas acreditam que isso não é importante e é muito importante, porque no fundo, as suas emoções é que definem o seu estado de frequência vibratória e todas as atrações na sua vida. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Por que as pessoas resistem em reconhecer, assumir e entender as suas emoções? A segunda coisa, nós vamos falar sobre, o segundo tópico importante, as 4 armadilhas que impedem o empreendedorismo ir para frente. Quais são as 4 armadilhas? Muito comuns, muito interessante. E se você não consegue empreender as suas boas ideias, não consegue ativar a sua versão empreendedora, pode ter certeza que você está caindo numa dessas 4 armadilhas. Terceiro, as fabulações e contações de história que nós nos entregamos internamente. Vocês não têm ideia como nós somos contadores de histórias e às vezes nós contamos para nós mesmos dramas enormes, né? Quando nós não saímos espalhando esses dramas para todo mundo. O que essas fabulações e como elas são estruturadas dentro de nós podem nos levar à estagnação e ao não enfrentamento das situações difíceis. Então, vai ser muito importante esse tópico. Como nos tornamos biologicamente, neurologicamente esses fabuladores, esses contadores de história e como nós devemos, cortar essas histórias. Quarto, aliás, a caixa preta. Nós vamos falar muito sobre essa técnica. Nós vamos falar em que as 6 regiões cerebrais que ela ativa e desativa, por que ela é tão importante, por que ela é uma recuperadora do seu sono, por que ela não fortalece o seu centro da memória e acaba dissolvendo arquivos antigos e não potencializando a dor no seu sistema, produzindo arquivos de baixo padrão. Então ela é sensacional e é a ferramenta que ensina você a não negociar o seu amor próprio e a manter-se, antes de tudo, valorizando a si mesmo. Também vamos ver a prática de dar a volta por cima. Como lidar com as camadas da criação e como lidar com os nossos estados de consciência e assim sempre na nossa jornada de empreendedorismo a sabermos como dar a volta por cima.
Também vamos falar das expectativas invisíveis e como torná-las expectativas declaradas. Quais são os nossos critérios de satisfação? Como mantê-los sempre muito ativos? Esta aula, o benefício que você terá é a sua resiliência em enfrentar os altos e baixos de uma jornada de empreendedor, a sua habilidade de se manter com a sua mente voltada para um objetivo central, a sua versão e visão empreendedora ser sempre mantida muito protegida, e com isso você adquirir o seu sucesso. Porque tudo aquilo que você quer materializar e ser bem-sucedido precisa de uma caminhada. E se você não aprender a lidar com as experiências que vão contrariar as suas expectativas, é provável que você não se torne um empreendedor e acabe desistindo de grandes ideias. Então, se você já teve uma grande ideia e colocou ela na gaveta e desistiu e não conseguiu ter energia e força para persistir, esta aula vai ser fundamental para você ativar e manter a sua visão e a sua versão empreendedora. Eu e a Laura Bartelli vamos estar esperando para vocês e garantimos que serão 3 horas de muita revolução na sua vida. Venha aprender a entender e praticar com primazia e com grande excelência a caixa preta. Se você ainda não aprendeu, agora é a hora. Eu vou estar esperando por vocês.